Muito boa noite a todos. Vamos lá começar a nossa aula de hoje, né? Estamos aqui mais uma vez ao vivo, às 18 horas em ponto, né? Eu detesto atrasar, porque já foi meu aluno e sabe muito bem disso daí. E a gente está aí, né, sobreviventes. Então, boa noite, Abel, boa noite, Carlos, boa noite, Gabriel, boa noite, Giovanni, Giovana, Cássia e o Gil, o Liano, que é o nosso amigo que está aí hoje da coordenação, nos dando esse apoio, nos dando essa força. Tá bom, gente? Vamos começar a nossa aula, né? Muito bom estar aqui com vocês na véspera da Páscoa, na famosa Quinta-feira Santa, né? Amanhã, Sexta-feira da Paixão. Espero que vocês se guardem aí direitinho amanhã, para no sábado de aleluia vocês conseguirem ir roubar galinha na chácara lá do tio de vocês, porque toda vez que chega o sábado de aleluia, eu me lembro dos momentos fantásticos de roubar galinha por aí no interior do Goiás. Né? Então, vossas senhorias estão preparados para essa maravilha que se chama Semana Santa, e para ficar melhor, né? Ô, gente, só faltava uma coisa para a Semana Santa de vocês ficar melhor. Era me ver. Olha que homem lindo, que beleza. Então agora nós teremos esse momento agradabilíssimo aqui estudando ética. Afinal de contas, daqui a pouco vocês vão se lembrar dessa aula no dia da prova da OAB e vão me agradecer, vão falar, cara, o Gleitz é foda, deu aquele aulão e a gente aprendeu tudo o que precisava para a nossa prova. Tá bom? Então vamos dar continuidade ao que nós estudamos na semana passada. E na semana passada, né? E antes de começar a falar isso, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu abri aqui o slide, está compartilhando aí. Todos vocês estão vendo o que está aparecendo aí no slide? Todos vocês estão vendo? Tá tudo bem? Tá tudo certo, né? Abel, Carlos. Então vamos que vamos. Semana passada nós estávamos falando dos órgãos que compõem a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estávamos falando desses órgãos. Gente, olha só. Nós paramos exatamente aí quando falávamos dos conselhos seccionais. E o que é um conselho seccional, professor? Pelo amor de Deus! Ora, o conselho seccional é o órgão estadual da OAB. Né? Para quem não sabe, no Brasil nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Então nós temos 27 conselhos seccionais no território nacional. E esses conselhos seccionais, eles representam o interesse da ordem na própria região, ali no estado ao qual eles estão fixados. E a sede desses conselhos é na capital do estado. Aqui no Distrito Federal, nós temos a honra de ter a presidência do nosso conselho seccional, o doutor Délio. Né? O doutor Délio, ele era professor do IESB, eu acho que ele está licenciado, enquanto ele está lá representando os advogados na OAB-DF. Né? Mas o doutor Délio, ele era professor aqui da nossa casa. Eu não sei se ele voltou, né? Há tempos não converso com ele, né? Mas não sei se ele voltou a dar aula aí no IESB, né? Mas ele é professor da casa, o que para nós é uma honra. Por quê? Porque nós temos ali o representante máximo da OAB, da nossa seccional, como professor do IESB. Tá? Então, o que nós temos aqui é o Conselho Seccional. O que é o Conselho Seccional, gente? É o responsável pela Ordem dos Advogados do Brasil no Estado. E no Distrito Federal nós temos um também. Esses conselhos, eles têm sua sede fixada na capital do Estado. E prestem atenção, doutores, prestem atenção. Eles têm personalidade jurídica própria. Ou seja, não são vinculados ao Conselho Federal da OAB. Eles têm personalidade jurídica própria. Por exemplo, se a doutora Cássia resolver processar a OAB-DF, ela tem tudo na mão para processar. Por quê? Porque tem personalidade jurídica própria. Só quando você fala que tem personalidade jurídica própria, você está querendo dizer o quê, mano? Você é louco? Fica falando desse negócio de personalidade jurídica? O que é isso aí? Eu sei que vossas senhorias são alunos de uma faculdade, nota 5 no MEC. Isso quer dizer que vossas senhorias possuem um robusto conhecimento a respeito da matéria, monstruoso conhecimento em direito civil. Chega, eu me arrepio em falar de direito civil para vossas senhorias. Né? Então eu sei que todo mundo aqui é excelência já na área de direito civil. No entanto, né, para que a gente não deixe passar nada batido, o que eu tenho que lembrar para os senhores a respeito de personalidade jurídica? Olha só, doutores, quando eu falo que o Conselho Seccional tem personalidade jurídica própria, eu estou falando que ele é pessoa. Pessoa.
E aí, vossas senhorias vão ter que voltar lá para o segundo semestre, para lembrar de toda essa monstruosidade de conhecimento jurídico que vocês têm. Professor, não fica falando assim porque eu fico acanhado. Acanhado? Um aluno de faculdade nota 5 no MEC? Acanhado? É ruim, hein? Então bora prestar atenção. Olha só. O ser humano adquire personalidade quando nasce. Nascimento com vida, o ser humano adquire personalidade. As empresas, quando são registradas na junta comercial. Uai, professor, então o conselho seccional, já que ele não é ser humano, ele é uma empresa? Não, meu filho, sossega. Esse conselho seccional, ele tem a sua personalidade jurídica estabelecida em lei. E aí o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele, a Lei 8906, atribui personalidade jurídica aos conselhos seccionais. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que a personalidade jurídica do conselho seccional, ela é legislativa. Ou seja, nós podemos dizer que o conselho seccional, eu ia falando que era um conselho, eu ia falando outra coisa, né? Ele é pessoa jurídica de direito público. Mas que bênção, hein, professor? Sim, isso é literalmente uma bênção na vida de vocês. O Conselho Seccional é uma pessoa jurídica de direito público. Por quê, professor? Porque a sua personalidade está estabelecida em lei. Não é igual vossas senhorias, não. Porque vocês, quando nasceram, lá no hospital, na hora que vocês respiraram a primeira vez, vocês adquiriram a personalidade jurídica, mas não de direito público. Essa é a do ser humano. Como seres humanos, vocês, ao nascer, receberam a personalidade jurídica do ser humano. Que o único requisito para você ter essa personalidade é nascer com vida. Né? E aí, ó, respirou, virou pessoa. As empresas, por outro lado, elas adquirem personalidade jurídica, mas desde que elas sejam registradas numa junta comercial. Na hora do registro, vira pessoa jurídica. As pessoas jurídicas de direito público, como é o caso dos conselhos seccionais, adquiriram essa personalidade quando foram criadas na lei em que foram criadas. Tá bom, doutor? Fala aí, que uma matéria dessa não é uma matéria sensual. Né? Então a gente tá... chega a arrepiar falando isso. Muito bom. Então ela tem personalidade jurídica própria. Gravem isso na cabeçona aí de vocês. O que a gente tem que pensar é o seguinte, olha só. Além dessa personalidade jurídica própria, muito cuidado. O Conselho Seccional, ele cria a Caixa de Assistência dos Advogados. Professor, o que é uma Caixa de Assistência? Gente, eu falei para vocês semana passada e eu gosto muito de lembrar desse assunto. Quando eu era aluno, assim, da graduação, igual vocês, porque aluno a gente é para sempre, né? Mas quando eu estava na graduação, igual vocês, eu era um completo jumento, uma mula, um debilóide. Eu achava que a Caixa de Assistência dos Advogados era uma caixinha que ficava lá no OAB ou na porta dos fóruns, onde todo mundo que chegava colocava uma esmola para os advogados, então prestava assistência. Aí no final do mês dividia aquilo para os advogados. Professor, a ideia não é ruim não, né? Pois é, não é. Mas não é isso que é a Caixa de Assistência, Rafaela. Vocês não podem cometer jumentice como esse que vos fala. Mas o meu problema é que eu era muito novo quando eu comecei a estudar direito. E quando a gente é novo, a gente é bobo demais. E eu tava achando que era isso. Imagina uma caixinha no fórum, um advogado. Gente, olha só, imagina aquela cena. Um advogado com um terno todo sujo, todo torto, combinando, a roupa combinando nada com porra nenhuma, né? Aquela bagunça. Professor, quando você fala assim, um advogado com um terno torto, combinando nada com porra nenhuma, você tá falando com um advogado trabalhista? É quase isso. Né? Afinal de contas, os advogados trabalhistas, eles são bem diferentões, né? Os caras, eles têm umas roupas, assim, eu não sei se vocês já viram muito advogado trabalhista, mas toda vez que eu vejo, eu tenho uma nova surpresa. Eles parecem que sei lá, né? Os caras são tipo Agostinho Carrara de terno, é fantástico. Né? A Rafaela, ela colocou aí a ideia certinha. É o Agostinho Carrara de terno, né? Mas eu imaginava que a Caixa de Assistência dos Advogados era mantido por um advogado trabalhista padrão. Aquele cara com um terno verde, uma camisa vermelha, uma gravata amarela, um sapato de couro de crocodilo, né? Ali com aquele óculos Ray-Ban, a testa toda engordurada e o cabelete penteado de lado. Eu imaginei esse advogado trabalhista padrão que ficava com uma caixinha no fórum recebendo esmola para a advocacia. Professor, mas não é isso não? Não. A Caixa,
de assistência aos advogados, ela é uma caixa que é um órgão. É um órgão. Mas esse órgão não tem personalidade jurídica própria e ele tem como função, Evelyn, olha a função, que fera desse órgão, fazer parcerias para que os advogados eles tenham descontos em farmácia, em cinema, né, em restaurante, parcerias no geral, o que é uma bênção. Não é uma caixinha, é uma parceria, uma instituição que faz parcerias para a advocacia. E quem é que cria esse Paranauê aí? Ora, quem cria a Caixa de Assistência dos Advogados é o Conselho Seccional da região. Por exemplo, o Conselho Seccional do DF, ou a BDF, ela tem a Caixa de Assistência aos Advogados. O que a Caixa pode fazer? Pode fazer uma parceria, por exemplo, com o Supermercados Tatico, mais barato para você e para a sua família. Né? Então, se você mora lá na Samambaia, pode ser que você faça uso da Caixa de Assistência dos Advogados para fazer uma compra no Tatico e ter uma promoção. Tá bom? Então, quem é que vai saber quais são os melhores comércios que tem no estado? Ora, é a OAB do próprio estado, por isso que não é a OAB federal que cria a Caixa de Assistência dos Advogados. Quem tem essa competência é a OAB estadual. Uma outra coisa, e gente, isso aqui é bonito demais. Demais. Porque o Conselho Seccional, ele tem a competência de criar a tabela de honorários da OAB lá daquela localidade. Tá? Então, por exemplo, o Conselho Seccional, a BDF, ela foi lá e criou a tabela de honorários daqui do Distrito Federal. Professor, mas tem uma tabela? Tem, tá aí o link, ó, se vocês quiserem ver. Né? É impressionante, porque enquanto eu estava falando isso, eu estava pesquisando aqui, ó. Gente, eu sou muito doido, né? Eu falando aqui com vocês, aí eu joguei aqui no Google rapidão, tabela de honorários do ABDF. Mas eu sou homem, e eu, como homem, eu reconheço um dos maiores defeitos masculinos na Terra. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Foi muito difícil ficar falando e escrever. Né? Quem já foi meu aluno aí sabe que eu já escrevi muitos absurdos no quadro. Toda vez que eu falo e escrevo, dá ruim. Mas eu acho que eu achei o link correto. Olha aí, ó. Esse link é a tabela de honorários da OAB. E quem é que faz essa tabela? Professor, é uma tabela só para o Brasil? Não. É uma tabela por estado. E quem faz é o Conselho Seccional do Estado. Né? Então, cada estado tem a sua tabela. Pessoal, e essa tabela serve para quê? Ô, meu filho, essa tabela ela estabelece o preço mínimo que você vai cobrar quando você estiver advogando. Então, eu já começo falando assim, olha só, cliente, você está querendo um desconto, mas eu não consigo ir abaixo da tabela. Né? Então, por exemplo, vou fazer um mandado de segurança, R$6.800. Aí eu falo para o cliente, ó, se eu cobrar menos do que a tabela, eu estou infringindo a lei. Você quer um advogado desses? Você quer um advogado que infringe a lei? Então, sossega. Eu não posso cobrar menos do que a tabela. Senhores, a tabela de honorários estabelece o piso. E vossas senhorias parem de pensar como cliente, passem a pensar como advogado. Porque tem gente que eu falo isso, fala, não, você é professor, mas essa tabela é muito cara, né? E fica ruim para a pessoa pagar, que se dane. Vende a geladeira, vende o marido, vende alguma coisa, mas paga o advogado. É melhor você pagar o advogado e ficar sem marido do que você ficar com o marido e ficar sem dinheiro. Tá? Então vende esse demônio e paga o advogado, que é o mais importante. Tá bom? Então a tabela de honorários da OAB, ela estabelece o valor mínimo. Professor, mas para que serve o valor mínimo? É porque assim, ó, vamos pegar aqui vocês como exemplo. Vossas senhorias, doutores, todos formados numa faculdade nota 5 no MEC, estão quase se formando. Imaginem o doutor Abel e a doutora Giovana. Um cliente vai lá no prédio onde tem um escritório, de um lado tem um escritório do doutor Abel, do outro da doutora Giovana. Aí o cliente vai lá e ele está na dúvida. Ele chega lá no doutor Abel e o doutor Abel fala para ele, olha, esse mandado de segurança que você está pedindo para eu fazer, ele pela tabela de honorário, é 6.800, o preço mínimo. Então, eu vou te cobrar o mínimo da tabela. Mas vamos supor que a doutora Giovana, ela quer cliente de qualquer jeito. Aí essa pessoa, ela sai lá do escritório do doutor Abel e vai no escritório da doutora Giovana. Chegando lá, a doutora Giovana fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu faço por R$500 esse seu mandado de segurança. Gente, olha lá.
Se a Giovana fizer isso, ela vai estar cometendo uma infração disciplinar, vai responder no Tribunal de Ética. E além disso daí, olha o tanto de cliente que a Giovana vai ter para ter financeiramente o retorno que o Abel teria em um. Se ela cobrar R$ 500, ela vai precisar, no mínimo, de 12, 13, né, de 13 clientes para ter R$ 6.500, enquanto o Abel, com um só, já recebe a mesma coisa que a Giovana. Ou seja, é uma proteção. A gente não pode baixar o valor para que a gente tenha proteção. E o que é pior, nós imaginamos que isso daí é uma questão que prejudica o advogado recém-formado. Mas isso faz é proteger o advogado recém-formado. Vamos imaginar aí, Abel, você abrindo o teu escritório, mete a tua plaquinha ali, compra aquele terno caro, né, e tá ali todo bonitão, gastou, sei lá, só de móveis do escritório você gastou R$ 20.000, mais o ponto, mais o aluguel, mais a reforma, mais o terno caro, mais tudo que você gastou. Então você tá abrindo o escritório, pô, sem grana. Se pudesse ser cobrado qualquer valor, Abel, imagina, o cliente ele te procura e procura o escritório do Ibanez. Quem é que tem mais condição de baixar o preço? Será que é o Abel, que está devendo até as calças, que precisa vender muito, precisa ter um monte de cliente, ou é o Ibanez, que é multimilionário? O Ibanez, portanto, poderia falar, olha, para qualquer ação aqui no escritório, de agora em diante, eu vou cobrar R$ 1.000. E os novinhos aí que se dane. E o que o cliente ia pensar? Porra, será que eu vou no escritório do Abel ou vou no escritório do Ibanez? Cara, o Ibanez é o governador. O Ibanez é rico, ele é bom, ele tem know-how e está cobrando R$ 1.000. O Ibanez ia quebrar todo mundo. É isso, e é por isso que tem o mínimo da tabela. É para proteger o advogado recém-formado, que ele não tem carta de cliente, não tem possibilidade de achar cliente e acaba tendo a proteção de que, se ele cobrar o mínimo que está na tabela, ele vai receber uma grana legal e o cliente dele, se for em outro escritório, o advogado lá do outro escritório não vai abaixar, é aquele preço e pronto. Tá bom, gente? Entendam, então, o que é a tabela de honorários. Senhores, como tem uma tabela por estado, essa tabela ela só tem validade no estado. Gravem isso. A tabela de honorários do Distrito Federal não vale lá na Bahia, né? A da Bahia não vale no Amazonas. Então, cada estado tem a sua tabela de honorários. Exatamente, Joyce. Vamos seguir. Olha só, ver mais algumas competências. Senhores, o Conselho Seccional realiza o exame de ordem. Realiza não, professor, é a banca examinadora que faz. Sim, a banca examinadora ela é terceirizada para aplicar a prova. Só que o Conselho Seccional é que escolhe o lugar, que sabe quantos alunos vão se formar a cada semestre, que tem uma noção de quantas pessoas que já se formaram e vão fazer o exame. Então é o Conselho Seccional que escolhe o lugar, por exemplo, para ser feita a prova da OAB. Aqui no Distrito Federal, a prova ela é concentrada na Faculdade Unieuro. Né? Então, a Faculdade Unieuro tem 3 campos, Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras. Ela concentra em si a aplicação do exame de ordem. Só que, se ficar tendo muita gente fazendo essa prova, vão ter que arrumar outros lugares. E quem é que faz essa organização? O Conselho Seccional. Bom, né? Senhores, ele é que faz a inscrição do advogado na ordem. Afinal de contas, a minha OAB é OAB-DF, e eu respondo à OAB-DF, eu sou vinculado a ela. Não é respondo, assim, eu não tenho que prestar continência para o Délio, mas eu estou vinculado ao OAB-DF. É essa OAB, por exemplo, que estabelece quanto que eu vou pagar pelo serviço da ordem, pela anuidade da ordem. Então é ela que estabelece. O que é um inferno. O que é um inferno. Gente, pagar anuidade é um inferno. Eu falei para vocês na semana passada que a gente gasta uma grana e não tem nenhum retorno. Não tem nenhum retorno. Né? Então, a gente gasta muito dinheiro e não tem retorno nenhum. Professor, como não tem retorno? Você é advogado, e aí você pode chegar em tudo quanto é lugar, falando, oh, meu filho, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu pago R$ 800 para não usar nada da OAB. Nada.
E aí, eu gasto esses R$ 800 e não uso nada da OAB. Se eu quiser ir ao como é que é, o clube da OAB, hoje em dia clube é meio diferente, né? Se alguém falar para mim que vai num clube, eu vou achar que ele está indo por uma putaria. Né? Imagina, Gleitson, eu tô indo ali no clube. Eu imagino sacanagem ao extremo quando a pessoa vai no clube. Mas se eu quisesse, por exemplo, ir no clube da OAB, que é um clube mesmo, que tem piscina e tal, que o povo vai fazer churrasco, eu tenho que pagar. Né? Então eu faço essa contribuição, que é a minha anuidade, 800 mangos, e ainda tenho que pagar para usar o clube da OAB. Senhores, isso daí é uma contribuição obrigatória que é estabelecida pelo Conselho Seccional. O que mais? É o Conselho Seccional que determina os trajes dos advogados. E semana passada eu expliquei para vocês que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Conselho Seccional isentou o advogado de usar terno em audiência, que é um calor da porra lá naquela cidade. Né? Então imagina, Brasília também não tá perdendo, tá quente, aqui tá quente, mano. Né? Eu não sei se onde vocês estão aí tá fazendo calor que tá onde eu tô, que aqui em casa tá pegando fogo. E chove e aí é que esquenta mesmo, parece que a gente tá dentro de uma panela de pressão. O que acontece? Nesse calorzão, é ruim pedir que o advogado vista terno. Algumas pessoas acham que a gente vive aqui no Distrito Federal com o clima da Suíça, brother. Eu vejo uns advogados indo para audiência, o maluco ele mete um terno, aí ele coloca um daqueles coletes embaixo, ele arruma uma gravata bem grossa, e aí fica com aquele monte de roupa, terno fechado, abotou os botões. Eu falo, essa criatura é doida. Né? Então, o que a gente pensa? Que é muito quente. Mas quem é que vai determinar os trajes dos advogados em fóruns, em tribunais no geral? O Conselho Seccional. E esse conselho, pelo fato dele criar a Caixa de Assistência dos Advogados, ele também intervém. Né? E aí a gente pensa que ele intervém por ele criar. Por exemplo, a BDF criou a Caixa aqui do Distrito Federal. E essa Caixa não está fazendo parceria com ninguém. Os advogados só estão se lascando, não tem um bônus para estar na Caixa. O que é que vai acontecer nesse caso? A OAB ela pode intervir e mudar ali o rumo daquela Caixa. Então, cria e intervém nas caixas. Evelyn, infelizmente, sim. Se eu sou inscrito em 2 OABs, eu vou dar um exemplo de uma pessoa rica, milionária, cheio da grana, que dá aula para vocês. O professor Valber, multiarque milionário, né? Talvez uma das carteiras mais cheias de dinheiro do Distrito Federal. Troca de carro, igual algumas pessoas penteiam o cabelo, né? Então, assim, professor, mas tem gente que desde quando começou esse negócio de aula remota, quarentena, que está dentro de casa, tem gente que não penteia o cabelo tem 1 ano. Então, o Valber troca de carro mais rápido do que você. O Valber é milionário, milionário. O que o Valber fez? A doutora já falou que o Valber tem 3 inscrições. Eu sabia que ele tem uma no Goiás e uma no DF. E tem que pagar uma OAB DF e uma OAB Goiás. Né? Então, como o escritório dele é multifragmentado, ele tem um grandiosíssimo escritório e ganha muito dinheiro, ele tem que ter uma inscrição para cá, no Maranhão. Maranhão é terra boa. Depois eu conto o negócio do Maranhão para vocês. Então o Valber ele tem que ficar tirando uma AB para tudo quanto é lugar que ele vai. Tá bom, gente? E pagando. Senhores, vamos seguir porque o tempo é rápido. Já passaram 24 minutos de aula. Olha só, muito bom de se falar que os conselhos seccionais é que indicam a lista tríplice para o governador escolher um nome quando for vaga para a OAB do 5º Constitucional, nos tribunais. Eu só não entendi porra nenhuma que você falou. Olha só, filhão, você que está boiando aí, você que, enquanto eu estou falando, está aí pensando no que pode ter ocorrido na festa do Big Brother de ontem à noite, a festa do Arthur, né, que foi tema CrossFit, você que está pensando nisso, em vez de estar pensando na aula, deixa eu te dar uma ideia aqui. Olha só. O 5º Constitucional estabelece que nos tribunais todos, e aí quando eu falo tribunal, galera, eu estou falando nas turmas recursais. Eu não estou falando nos juízes que julgam, o juiz da Ceilândia, o juiz de Taguatinga, o juiz de Águas Claras. Eu não estou falando desse. Eu estou falando do tribunal, que julga recurso. Os juízes singulares que entram aí nas varas, onde a gente se acostumou a dar entrada nos nossos processos, esses juízes, eles são concursados. Agora, os desembargadores, os ministros, esses aí, eles partem de indicações.
E essas indicações, elas vão partir da magistratura, da OAB e do Ministério Público. Quando for para a OAB indicar, ela elabora uma lista com o nome de 3 advogados. E caberá ao governador escolher qual desses 3 é que vai assumir aquele cargo. Senhores, prestem atenção. Eu estou falando dos tribunais estaduais. Não estou falando de tribunal federal. Porque se for federal, quem faz a indicação é a OAB federal. Prestem atenção, gravem isso lá dentrãozão da sua cabeça. Tá bom? Então, OAB federal, tribunais federais. OAB estadual, tribunais estaduais. Vamos seguir, porque hoje o tempo urge. Olha só, senhores. Subseções. Professor, que Paranauê é esse aí, subseção? Subseção é um desmembramento do Conselho Seccional que tem aplicação nos municípios. Né? Isso é interessante, porque a subseção ela faz a mesma coisa que o Conselho Seccional, só que no município. Ela é vinculada ao Conselho Seccional. Mas a subseção ela tem uma característica interessante. Por ela ser vinculada ao Conselho Seccional, ela não tem personalidade jurídica própria. Prestem atenção. Ela é vinculada ao Conselho Seccional, não tem personalidade jurídica própria. Professor, como assim? Não entendi. Ora, se alguém da subseção de Goiânia te causou um prejuízo, e você quer processar a subseção de Goiânia, você não vai poder. Você vai ter que entrar com a ação contra o Conselho Seccional do Estado do Goiás. Sério, professor? Sério. O Conselho Seccional do Goiás, ele vai responder pela subseção de Goiânia. Entendam? Ela não tem personalidade jurídica própria. Gravem isso no coração aí de vocês. O que a gente tem que pensar? Subseção, ela é bem interessante. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós não temos municípios. E eu dou aula de processo civil, e quando eu vou explicar o que é comarca para os meus alunos, eu vou lá e pergunto, quantos municípios tem no DF? Gente, eu já ouvi cada absurdo. Eu já ouvi cada absurdo. Nossa, só de lembrar, eu já fico com ódio. Isso porque eu sou uma pessoa amorosa. Só de lembrar disso, eu já fico com vontade de sentar a mão na cara do primeiro que eu vejo. Olha o que acontece. Eu vou lá e pergunto para os meus alunos, Direito, Faculdade Nota 5 no MEC, doutores, quantos municípios tem no Distrito Federal? A maioria do povo responde 1. Eu falo, 1? 1 município? Onde é que você vê município aqui? Nós não temos município. Nós temos, para a série da justiça, eu não tenho comarca, eu tenho circunscrição judiciária. Aqui nós não temos município, nós temos cidades satélites. Nunca falem que o Distrito Federal tem município, porque isso daí não vai cair na prova de vocês, só que isso daí é um absurdo. Aí vocês não querem ser taxados como alunos de uma faculdade nota 5 no MEC que ficam falando absurdos por aí. Tá? Então no DF não tem município. E aí o que a gente tem que pensar? Como não temos municípios no Distrito Federal, aqui a gente tem as cidades satélites. E a OAB do DF, ela cria uma subseção responsável por uma cidade satélite ou por mais de uma cidade satélite. Sério, professor? Sério. Querem ver, por exemplo? A subseção de Taguatinga. Ela é responsável por Taguatinga. Subseção de Águas Claras e Vicente Pires. Ceilândia e Sol Nascente. Deixa eu ver, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas. Samambaia, só Samambaia. E aí o que vai acontecer? Essas subseções, elas são criadas de acordo com a conveniência e a quantidade de advogados em determinados locais. Por exemplo, lá na fantástica cidade de Cocos, na Bahia, o lugar mais quente do universo, né? Então, lá em Cocos, eu acredito que não tem 15 advogados inscritos lá. Mas se tiver 15 advogados, já pode ser uma subseção. Né? Então, regiões administrativas, cidades satélites, mas município não são, né, não, Milena? Muito bom, obrigado, Milena. Né? Então, olha lá em Cocos não tem 15 advogados. Logo, lá não justifica ter uma subseção da OAB Bahia. Né? A OAB Bahia vai criar a subseção de Cocos? Para quê? Lá deve ter 2 advogados, não tem esse tanto. Então, não vale a pena. Agora, se tiver pelo menos 15 advogados, tem uma subseção.
E o que a subseção faz, professor? Representa o AB. Representa o AB. Então, vamos dar um exemplo. Se lá em Cocos tivesse uma subseção, a subseção de Cocos representava o AB lá perante o prefeito, perante as autoridades ali municipais, o juiz, o promotor, né? Então ia representar o AB ali. Se tiver mais de 100 advogados, aí vai ter um conselho dentro da subseção. Isso é bem interessante, porque a subseção, gente, ela está mais próxima da população, mais próxima. E eu sempre relutei, eu sempre sou convidado para participar dessas subseções como conselheiro. E eu nunca quis, nunca quis. Só que eu tô com um projeto de vida pessoal, de desprendimento, que a pandemia, ela muda as nossas filosofias de vida, né? Agora eu tô com outros pensamentos. E coube a calhar que eu recebi recentemente um convite para ser conselheiro da subseção do Riacho Fundo. E aceitei, né, em processo civil. Por que eu aceitei? Porque eu acho interessante nesse momento da minha vida, né? Para mim valeria a pena. E agora eu tô lá nessa daí de conselheiro do Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas. O que acontece? Lá nessa Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas, nós temos 846 advogados, ou seja, mais de 100. Por termos mais de 100 advogados, nós temos um conselho próprio. Tem alguém que abriu o microfone para perguntar ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer. Senhores, então, se tem mais de 100 advogados numa subseção, aí ela vai ter um conselho. Por exemplo, eu sou o conselheiro da Comissão de Direito Processual Civil, sou presidente. Aí tem o presidente da Comissão de Direitos Humanos, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor. E cada um vai ser presidente dentro da sua área. Tá bom, senhores? Então, o conselho... Olha lá, isso cai na prova da OAB, então prestem atenção, hein? Se vocês errarem isso daí, é bom vocês me falarem. É bom. Fala, Gleitz, eu errei aquele negócio de subseção lá na prova do AB, eu esqueci. Pois é, me conta, porque eu vou pedir oração na igreja para que Deus não deixe você passar nos próximos 2 exames, para você criar vergonha na sua cara. Tá? Então presta atenção aqui, olha só. Se tiver 15 advogados no município, ou na região administrativa, se for o caso do Distrito Federal, pode ter uma subseção ali. Então 15 cria a subseção. Pode ter. E quem é que vai criar? O Conselho Seccional. Agora, para essa subseção ter um conselho próprio, essa subseção tem que ter pelo menos 100 advogados. Então, quais são os números? Para a criação, 15. Para ter um conselho próprio, 100 advogados. Tá bom? Então, é importante que a gente entenda essa ideia que eu estou passando para vocês. Professor, mas o que a subseção faz? Faz um monte de coisa. Mas tirando um monte de coisa, uma das competências básicas que despenca na prova da OAB e que vós, juristas, tem que estar atentos para isso, é que ela instaura processo disciplinar. Ela instrui processo disciplinar. E depois de instaurar e instruir, ela manda para o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional. Como assim, professor? Olha só. Vamos supor que um advogado lá do Recanto das Emas, ele entra no fórum, e ele entra no fórum, tira toda a roupa e corre pelado lá no fórum. Né? Então, entrou no fórum, ficou peladão lá. Isso daí vai ser, nesse caso, vai ser aberto um processo disciplinar contra ele. Porque isso fere a advocacia. Esse processo disciplinar vai ser aberto pelo Conselho Seccional do Distrito Federal, vai ser quem vai julgar, mas quem vai instaurar esse processo disciplinar é a subseção lá do Recanto das Emas. Né? Então ela instaura, ela vai pegar as provas, ela vai montar o processo disciplinar. Quando esse processo disciplinar estiver prontinho, o que essa subseção faz? Encaminha lá para o Tribunal de Ética e Disciplina do nosso Conselho Seccional, ou seja, para o ABDF. E aí esse advogado vai responder no Tribunal de Ética e Disciplina. O Juliano postou de novo aí, gente. Considerem a primeira mensagem, porque aí tá mandando o link para cá. E agora já tem um novo link, é esse que começa com forms.gle. Olha só, esse GLE deve ser desse professor lindo que está falando para você. Tá bom? Então preencham aí. Senhores, assim a gente vai entendendo o que é a subseção. Professor, mas acaba por aí? Claro que não. Senhores,
Nós vamos falar agora da caixinha dos advogados, da caixa de assistência. O que a caixa de assistência faz? Arruma parcerias para os advogados, descontos em farmácias. Eu tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva de quando eu pego o livro de doutrina sobre ética e eles falam descontos em livros para o advogado. Gente, hoje em dia, livro físico é muito ruim de conseguir. Né? Gleidson, eu peguei ojeriza a livro físico, papel. Odeio. Por que eu odeio livro papel? Por exemplo, eu estou fazendo uma petição e eu quero citar o Carlos Roberto Gonçalves. Se o livro for papel, eu tenho que digitar tudo o que o maluco falou. Quem é que faz o inferno? É ridículo. Então, o que eu faço? Os meus livros são em PDF. Né? Então, e aí é uma vantagem enorme ser professor, porque as editoras elas me mantêm muito atualizado nos meus PDFs. É muito bom. Né? Mas agora, se um advogado for comprar livro, a Caixa de Assistência dos Advogados tem parcerias com livrarias e editoras no Brasil todo para comprar livro com desconto. Gente, durante um período da minha vida eu dava aula em cursinho. E o cursinho era muito grande, eu não vou fazer propaganda dele aqui, eu saí porque eu não aguentava mais, porque dar aula em cursinho é esgotante. Mas a editora Saraiva, ela propôs uma parceria para mim, à época. E a parceria era o seguinte, se você é aluno do Gleidson, a gente te dá 50% de desconto em alguns livros aqui. Olha que moral, hein? Caraca. Né? Hoje em dia eu perdi essa parceria, né? Mas quem sabe no futuro a gente podia ter esse treco, né? E aí eu passava para vocês, era bom. Só que hoje, gente, comprar livro papel é tenso. Eu sei que alguns de vocês gostam de livro papel, porque acha bonita aquela estante cheia de livro. Eu olho para um estante cheio de livro, eu acho que aquilo ali é só enfeite. Né? Por quê? Porque eu não vou abrir nenhum livro papel. Eu só vejo no PDF. Hoje eu estudo, por exemplo, eu entrei com ação pesada, um mandado de segurança bem pesado na semana passada, e aí eu estudando para aquele mandado de segurança, eu estudo pelos meus PDFs. É muito mais fácil. Tá bom? Então, Conselho Seccional, ele cria a caixa de assistência do advogado. Quando ele cria essa caixa de assistência do advogado, essa caixa ela tem que fazer parcerias com descontos em geral, com promoções, com algumas vantagens para os advogados. Professor, mas qualquer lugar pode ter uma caixa de assistência dos advogados? Não! O Conselho Seccional tem que ter pelo menos 1.500 advogados. Então, por exemplo, aqueles estados menos populosos, né, gente, não é sendo coisado, não, mas, por exemplo, Rondônia é um estado pouco populoso. E aí, esse estado ele tem que ter pelo menos 1.500 advogados para criar a Caixa de Assistência dos Advogados. Tá bom? Essa caixa, metade da anuidade que a OAB recebe, metade vai para ela, para manter ela. Porque é, de fato, uma das coisas mais importantes para os advogados. Né? Por exemplo, tem um posto, aquele posto da Torre, ele dá desconto para nós, advogados, é só você apresentar a sua carteirinha. Né? Então, o posto da Torre dá desconto aos advogados. Tem o que mais que eu conheço? Acho, algumas churrascarias, a Pampas, tem desconto para os advogados, a gente tem desconto em um monte de lugar. O problema é que muitas vezes a gente não sabe. E aí, quando você vai, se liga, pô, aqui tem um desconto, aí você já passou. Né? Então, assim, a gente tem desconto em muitos lugares, vale muito a pena. Senhores, tem alguns bons, outros ruins, Rafael. É tipo o iFood, né? Que tem hora que aparece lá, porra, essa parada aqui é mó bom e tá barato. Aí tem outra hora que você fala, agora não tá tão legal, não. É iFood. Né? Aí é como se a caixa de assistência dos advogados fosse um grande de um iFood aí pra gente, onde a gente consegue consultar os descontos. Uma vez eu dei sugestão para um dos conselheiros lá da OAB que fizessem um aplicativo com os descontos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e aí a minha empresa ela dá um desconto aos advogados da região. E aí no aplicativo aparecesse hoje desconto do dia. Tem desconto do dia a padaria, sei lá, Panita. Aí a Panita tá com desconto e aí você sendo advogado, você apresenta sua carteirinha lá. Eu dei essa sugestão, mas eles cagaram e andaram para minha sugestão, mas era uma boa sugestão. Eu só dou ideias boas, nunca dou ideia ruim. Tá bom? Senhores, aí a gente encerra os órgãos que compõem a OAB. Passando disso, eu já falei para vocês na aula passada que aqui, na ordem, nós temos 3 principais diplomas normativos. Vamos gravar isso na nossa cabeça? Quando vocês forem estudar para a prova da ordem, você vai estudar na ordem que está aparecendo aí.
Não, ó, primeiro, você vai ler o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O nome correto não é Estatuto da OAB, é Estatuto da AOAB, da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque eu, como advogado, não sou submisso à OAB. A OAB não é uma entidade de classe, puramente, tipo, Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina que cuide dos médicos dele. A OAB aqui, ela não cuida dos advogados apenas. Ela, além de cuidar dos advogados, ela representa os advogados e ela representa as suas próprias vontades. Tá? Então, o estatuto ele não é um estatuto da OAB, é um estatuto da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, são duas coisas distintas. Junto a ele, nós temos o Código de Ética e Disciplina da OAB. Senhores, prestem atenção. O estatuto é uma lei federal. Para alterar o estatuto, nós temos que alterar uma lei. Né? E aí a gente tem que mudar a lei. Se altera a lei com outra lei. É um pouco mais complicado. Enquanto o Código de Ética e Disciplina, ele não é uma lei. O Código de Ética e Disciplina, ele é elaborado pelo Conselho Federal da OAB, assim como o Regulamento Geral. Tá? Então, não é lei. Não é lei. Por esse motivo, ele é muito mexido. Recentemente, estavam discutindo a possibilidade da propaganda via internet, de como se usa o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né, para fazer divulgação dos serviços profissionais. Né? E aí são novidades que estão sendo discutidas. Hoje em dia, tudo é com moderação na hora de fazer a propaganda, mas eu vou deixar isso para quando a gente estiver falando de propaganda. Tá? Então, os nossos atos normativos são esses aí. Vamos seguir. Senhores, existem agora que vossas senhorias sabem o que é a OAB, a gente vai falar o que o advogado faz. E o advogado, ele faz muitas coisas. Muitas. Vocês olhando assim para mim, nem acreditam no tanto de coisa que eu faço. Advogado faz muitas maravilhas, muitas coisas. Por que faz muitas coisas? Porque a lei estabelece muita atribuição ao advogado. Muita. Estabelece muita coisa que o advogado pode fazer. E aí a gente vai começar logo chutando a porta. Antigamente, o artigo 1º do nosso Estatuto da OAB, ele estabelecia que os advogados exerciam a função privativa de ingressar com ações nos diversos fóruns, nas diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Falava que somente o advogado poderia fazer isso, o que, a partir da ADI 1127 de 2006, não é mais assim. Não é qualquer órgão, o advogado, só ele pode entrar com ação. Então vamos começar. Ó, gente, a principal atribuição do advogado é fazer processo. Vamos ser claros? Principal atribuição, fazer processo, é processar os outros. É participar de treta, é estar no meio da bagunça para processar os outros. Né? E uma vez eu estava dando aula disso e eu me lembrei de uma situação que aconteceu há um tempo atrás. Eu estava na hora do almoço na minha casa assistindo o DFTV primeira edição, né? E lá no DFTV eu reconheci uma pessoa que estava participando de uma manifestação naquela Feira dos Importados lá no centro de Taguatinga. Era um professor, amigo meu, e esse professor ele estava com um terno, troncho, todo torto, todo suado, pingando suor, uma gravata aberta, assim, parecendo aqueles povos de final de expediente, e com uma bandeira, falando aqui não, aqui ninguém tira não, quem manda nessa caralho é o feirante, né, é o povo que abriu essa feira, então só o povo pode fechar, e ele lá gritando, e falando um monte de coisa, e a reportagem da Globo, filmando aquele professor fazendo aquilo. Logicamente, na primeira vez que eu ouvi pessoalmente, eu perguntei para ele, eu falei, meu irmão, bicho, um dia desses eu tava assistindo o DFTV e vi você com uma bandeira lá naquela Feira dos Importados, lá no centro de Taguatinga. Eu falei, você é o advogado dos feirantes? Ele falou, não, Gleison. Eu falei, então que caralho que você tá fazendo lá? Ele falou, Gleison, eu como advogado, na hora que eu vejo uma muvuca, eu entro. Porque lá rola um monte de ação. Aí ele foi me explicar que naquele dia ele conseguiu 3 clientes lá dentre os feirantes. Eu falei, bicho, você é um filho da puta, velho. Como é que você me faz uma dessa? Que ideia boa! E eu já tô passando para vocês.
Né? Por quê? Porque a principal atribuição do advogado é processar os outros. O advogado gosta de treta. O advogado gosta de mão na cara, cuspe. É isso que o advogado gosta. Por quê? Porque quanto mais treta, mais grana você ganha. Se no céu não tem advogado, porque no céu não tem treta. Por isso que põe no céu não tem advogado. Claro que não tem treta. Então a gente precisa de briga, do pau quebrar. Mão na orelha é que sustenta a advocacia. E aí a gente tem que pensar o seguinte: existem algumas áreas do poder judiciário que não precisam de advogado. Olha que inferno, mano. Eu acho isso uma puta sacanagem. Tinha que precisar em todas as áreas. Mas existem algumas áreas que não precisam. Por exemplo, ações em juizado especial. Até 20 salários mínimos, advogado é dispensado. Juizado especial civil, pelo amor de Deus. Até 20 salários mínimos, e o salário mínimo é R$ 1.030, vezes 20 vai dar mais de 20 mil reais. O advogado é dispensado. Sério, professor? Sim, dispensa. Um absurdo, um absurdo. Né? Então, se, por exemplo, alguém bateu no seu carro e o seu carro, ele todinho não vale 20 mil reais, né? Amassou a traseira dele, o gasto vai ser 3 mil para arrumar, e a pessoa que bateu não quer pagar, você não precisa contratar um advogado para resolver a sua treta. Você vai lá no juizado, leva uns orçamentos e você entra com a ação sem advogado. Não precisa, até 20 salários mínimos. Só isso. Senhores, passando de 20 salários mínimos, entre 20 e 40, o advogado é obrigatório. Além disso, para recorrer, o advogado é obrigatório. Uma vez um cliente ele veio me procurar por conta de uma batida de veículo, e ele falou: doutor, olha só, bateram no meu carro e eu tive um prejuízo. E eu preciso de um advogado para entrar com a ação contra o fulano lá para mim. Eu falei: qual foi o tamanho do seu prejuízo? Ele: R$ 2.500. Aí eu falei: pois é, eu cobro 3 mil para entrar com essa ação. Ué, doutor, então não vale a pena para mim? Eu falei: vai lá no juizado especial e entra com a ação lá. Aí ele: eu posso? Aí eu expliquei isso para ele. Eu falei: pode, é porque não tem jeito. Como que eu cobro menos do que isso? Não dá. Né? E juizado é um inferno para entrar com a ação no juizado. Você tem que fazer a petição inicial, depois você vai para uma audiência de conciliação, aí nunca tem acordo, depois você vai de novo para uma audiência de instrução, você tem que fazer rep. É um inferno, é um inferno ser advogado em juizado. E aí, o que aconteceu? Esse menino, e aí respondendo já a Joyce, olha, a gente está antenado aqui, ó, estamos em sintonia. Aí esse menino, ele foi no juizado especial, chegando lá, ele procurou um tal de núcleo de redução a termo. No núcleo tem um monte de estagiário que o fórum contrata, e vocês podem ser esses estagiários, é só se candidatar para essas vagas. Núcleo de redução a termo, a pessoa conta a história e o estagiário digita a história e monta uma petiçãozinha padrão deles lá e dão entrada para a pessoa. Olha que beleza. Aí o que aconteceu nesse caso aí? Esse infeliz, ele entrou com a ação desse jeito, a sentença, olha que sentença boa, o cara bateu no carro dele. E aí, agora, o cara bateu no carro, ele entrou cobrando R$ 2.500 do cara, e na sentença ele foi condenado a pagar 3 mil pro cara. Porque o cara foi com um advogado e arrumou uma quizumba, falando que ele estava dando ré num lugar onde não era para dar ré. E foi condenado a pagar 3 mil. Aí ele volta e me, ai, doutor, olha lá, eu fui condenado a pagar 3 mil. Você tinha me cobrado 3 mil para fazer ação, eu fui condenado a pagar. E agora, doutor, eu preciso de um advogado para fazer recurso. Né? Eu falei: sim, você precisa de um advogado para fazer recurso. Você precisa, você vai ter que contratar. Aí ele: doutor, agora é só para o recurso, não é mais para a ação toda. Quanto que você me cobra? 4 mil. Ué, mas antes era 3, agora é 4, sim, para você criar vergonha na sua cara. Né, e valorizar o serviço do profissional. E eu, como profissional, valorizo meu serviço. Agora é 4 mil. Se você não quiser, pode procurar outro. E é assim que funciona a vida. Tá bom, gente? Então, ó, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Entre 20 e 40, somente com advogado. Acima de 40, não dá mais juizado especial. Aí é vara civil comum. Aí é sempre com advogado. Sempre. Se for para uma vara civil, é sempre com advogado. No juizado, até 20 salários mínimos, não precisa. Mas para recorrer e acima de 20 salários mínimos, já é necessário o advogado. Eu fiquei sabendo disso daí, né, Rafael? Né? Inclusive, fiquei sabendo disso pelo NPJ daqui do IES. Senhores, juizado especial criminal sempre com advogado. O criminal tem que ter advogado. No civil é que tem essa regrinha aí que eu acabei de passar para vocês. O juizado especial federal, nas ações até 60 salários mínimos, pode entrar sem advogado. Mais, né? E aí é só na primeira instância também. Se tu entrou e perdeu, para recorrer você vai precisar de um advogado também.
Gente, recurso sempre precisa de advogado. Não importa. Porque recurso é técnico. Não é um estagiário que está ali no segundo semestre do curso de Direito que consegue fazer um recurso a contento. Os meus alunos que o digam, né? O pessoal do estágio, que eu estou vendo que está aí assistindo a aula. Lá no estágio, a gente foi fazer um recurso inominado no final de semana passado e até agora não saiu. E eu estou só de olho nisso daí. Né? O recurso nominado mais difícil que eu já vi. Uma coisa moleza. E o que a gente percebe? Que recurso é um pouco mais complicado. Precisa do advogado. Né? Lá era uma contrarrazão, mas aí a gente precisa de advogado para recorrer. Habeas corpus e revisão criminal não precisa de advogado. E aqueles professores lá do direito penal que se acham, tem uns que podem se achar, tipo o Valber, né? Rico pra caralho. Claro que ele pode se achar um cara multimilionário igual ele pode ficar tirando onda. Mas muitos não podem. E aí ficam dando um exemplo. E parece que professor de direito penal que fala sobre habeas corpus, ele só sabe esse exemplo. Olha, gente, habeas corpus, né? Quando o réu vai fazer um habeas corpus, ele pode fazer ele sem advogado. Faz até num papel higiênico. Porque teve o caso do réu, assim, assado, que foi lá e fez num papel higiênico. Mas que caralho, muda o exemplo. Isso daí é o exemplo que Rui Barbosa inventou, mano. Né? Então o exemplo é sempre a mesma carniça. Para de ficar dando esse exemplo, que exemplo mais bosta. Olha só, o que é melhor vocês entenderem? Habeas corpus e revisão criminal não precisa de advogado. Simples, não precisa ficar dando um exemplo do papel higiênico. Que coisa horrorosa. Né? Então, habeas corpus e revisão criminal sem advogado. Naquela justiça, né, naquela outra lá, que mexe com aquelas ações trabalhistas, ali é uma treta doida. Porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, se você for fazer a sua reclamação trabalhista, você não precisa de advogado. E lá, uma vez, eu me lembro de uma professora de Direito do Trabalho que eu tinha, que ela falava do ius postulandi, como se o Direito do Trabalho tivesse criado isso. Como se fosse exclusividade da Justiça do Trabalho. Tudo o que a gente falou até agora é ius postulandi. Isso não é exclusividade da Justiça do Trabalho. Mas lá no direito do trabalho eles falam como se só o direito do trabalho tivesse isso. Eu não corrijo os professores, porque deve ser muito ruim dar uma aula de uma matéria que qualquer contador podia dar aula. Então o cara ele tem que falar alguma coisa para mostrar que a matéria dele presta. Mas ius postulandi não é só da Justiça do Trabalho. Qualquer situação que a pessoa não precise de um advogado para entrar com a ação, onde aquela própria pessoa vai lá e faz a sua defesa no Poder Judiciário, é ius postulandi. Tá? Então, na Justiça do Trabalho, a gente tem um exemplo da reclamação trabalhista. Não precisa de advogado. Mas se precisar recorrer, o recurso ordinário, aí você já precisa de advogado. Tá bom? Prestem atenção. Justiça de paz, né? Aqui mexe com aquela parada. Gente, todo aluno de direito, quando entra no curso de direito, tem 2 sonhos. Um dos sonhos é passar um concurso. O outro sonho é casar. Eu nunca vi um bando de gente que é desesperada para casar igual aluno de direito. Eu nunca vi. É uma coisa que parece que só fala de casamento, vocês, ai meu Deus, eu quero. Aí sai correndo e vai casar. É impressionante. Né? Então passar no concurso, depois casar. Né? Mas, Rafaela, casar é bom. Né? Melhor ainda é morrer queimado, que você só corre o risco de morrer uma vez. Casar, você pode casar 2 ou 3. Né? Então, eu já coloquei isso na minha cabeça. O que a gente pensa? A justiça de paz, que é aquela que cuida de casamento, né? É aquela que cuida dessas coisas aí de casar, essa daí não precisa de advogado. Né? Então, imagina, se você fosse casar e precisasse de um advogado para casar, era tenso. Era melhor casar com um advogado, né? Já que tem um monte, você arruma um aí e casa com ele. Mas, para casar, lá na justiça de paz, que é a que cuida de casamento, não precisa de advogado. E, por fim, algo que muitos de vocês não sabiam, ação de alimentos ou qualquer variação dela não precisa de advogado. Alimentos, revisão de alimentos, oferta de alimentos, exoneração de alimentos, execução de alimentos. Alimentos não precisa de advogado. Por quê, professor? Ué, porque é uma coisa que é tão sensível, mas é tão sensível. Imagina, aquele menor abandonado, né, que está ali, largado às traças, sob os cuidados da mãe, que o pai é um filho da puta, que não vai ver ele, que deixa ele lá, sozinho, passando frio, passando fome. Esse menor, ele pode procurar o fórum e entrar com sua ação de alimentos sem contratar advogado. Professor, por que isso, professor? Uai, porque o moleque já está passando fome.
e vai ter que gastar com advogado? Então não tem sentido nenhum. Né? E qual é o sentido? Me explica, qual é o sentido dele ter que pagar um advogado? Não tem sentido. Então, a ação de alimentos não precisa de advogado. Tá bom? Vamos seguir, vamos andar mais um pouquinho, 6 horas e 55 minutos. E aí a gente vai entrar num Paranauê que aluno faz uma confusão do cacete. Né? Então, galera, relaxa. E é interessante, né? Porque já passaram 55 minutos de aula. E foi muito rápido, gente. Já está acabando. Eu já estou quase com saudade de vocês. Eu acho que na Páscoa, quando eu estiver comendo um bacalhau, eu vou lembrar de vocês. Mentira, da porra, vou lembrar nada. Mas foi muito rápido a nossa aula de hoje. Mas vamos lá, olha aí, ó. Prestem atenção. Se você for fazer inventário, separação e divórcio no cartório, é aquele que você vai no cartório e faz. E deixa eu explicar qual é a lógica disso daí. Olha lá. Inventário, separação e divórcio, uso capião também. A lei evoluiu e entende que esse tipo de situação, quando a pessoa entra na justiça para pedir, ela já tem um direito consolidado. Por exemplo, o meu pai faleceu. Quando o meu pai falece, eu tenho um direito consolidado de herdeiro. Não tenho o que discutir. Esse tipo de situação, se tiver consensual, se não tiver lide, se não tiver briga, se não tiver treta, as pessoas envolvidas procuram um cartório e lá no cartório ela consegue fazer esse tipo de processo sem um advogado, sem precisar entrar com ação na justiça. Só que prestem atenção, é obrigatório o advogado. Obrigatório. Não pode meter o migué e tentar aí sem advogado. Precisa. A OAB não ia deixar, de forma alguma, que se criasse uma lei que tirasse essas ações dos advogados. Não ia deixar de jeito nenhum. Afinal de contas, divórcio dá uma grana legal pra caramba. Se for um divórcio consensual, você ganha no mínimo 10% dos bens. Imaginando que o casal que está separando tem um imóvel que vale 500 mil reais. 10% de 500 mil é 50 mil, brother. Né? Então, como que você vai abrir mão disso da OAB? Não deixa. Nesse tipo de caso, prestem atenção. Olha lá. Inventário, separação, divórcio, ação de uso capião. Esse tipo de coisa aí, se for dar entrada no cartório, é obrigatória a participação do advogado. Não é dispensado. Não é porque, mas tá entrando no cartório, nem é na justiça, sim, mas você vai ter que contratar um advogado. Doutor, e quanto é isso? É tanto, a ação tá lá, o preço é tanto. E aí você cobra para fazer essa sua ação, né? Divórcio é muita treta, muito bom, né? Depois eu vou contar uma experiência para vocês. Hoje não dá mais tempo. Mas vamos lá, gente. Último slide. Continuando nas nossas atividades privativas. Consultoria, assessoria e direção jurídica de empresa pública ou privada é privativo de advogado. Senhores, consultoria, assessoria e direção jurídica. Bora ponto a ponto. O que é uma consultoria? Vamos supor que a Rafaela tem uma tia que é enjoada pra caceta. Que antes da Rafaela terminar o curso de Direito, a tia dela já fala assim, Rafaela, você tá em qual semestre? A Rafaela, 9º, tia. Aí a tia dela fala, você já fez OAB? Já passou? Aí ela fala, não, eu não passei, eu não fiz OAB. É porque a minha vizinha, a filha dela, no 6º semestre, já tinha passado no OAB e já estava ganhando era dinheiro. E você, né, tá aí, né, ainda, né, fazendo, estudando, fazendo faculdade, né? Todo mundo tem um tio ou uma tia desse jeito, né? Normalmente é aquela tia demônia que a gente vê uma vez por mês, e aí ela olha pra gente, nossa, como você engordou, né? Antes era tão mais bonita, agora tá parecendo um monstro. Todo mundo tem uma tia dessa. E aí imagina que essa sua tia vira para você, Gabriel, e fala assim, Gabriel, eu quero tirar uma dúvida. É porque aconteceu de baterem no carro do meu amante. E eu queria saber, o que a gente faz? Você vira para ela e fala, tia, olha só, isso daí é consultoria jurídica. E consultoria é privativa de advogado. Eu não sou advogado. Logo, eu não posso responder a pergunta da senhora. Mesmo sabendo que eu sou aluno de uma faculdade nota 5 no MEC. Mesmo sabendo a resposta, não vou responder porque isso é privativo de advogado. Pronto. Tua tia vai falar, nossa, nem para tirar dúvida? Não, tia, não é dúvida. É consultoria. Nesse caso, eu não posso fazer. Tá? Então, consultoria privativa de advogado. Assessoria, né? Porque muitas vezes tem um amigo nosso que tem uma empresa e quer que a gente fique tirando tudo quanto é dúvida dele. Privativa de advogado. Direção jurídica. E aí esse mesmo amigo fala, não, então eu vou montar um jurídico aqui na empresa. E eu quero que você, aluno de uma faculdade nota 5 no MEC, seja o diretor do jurídico. Não pode. Você tem que ser advogado primeiro.
Senhores, qualquer furo aqui, qualquer situação que venha a ferir isso, se você participou da direção jurídica de uma empresa privada ou pública, assim, né? Qualquer coisa, você está exercendo o exercício ilegal da profissão. Né? Artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, ou seja, você está cometendo um fato típico, antijurídico e culpável, que é a definição de crime. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essas três atividades, consultoria, assessoria e direção jurídica, essas três atividades, elas são exclusivas de advogado. Senhores, espero que vocês tenham gostado da aula, assim como eu gostei. Né? Na próxima semana a gente vai continuar deste ponto que nós paramos. Né? Então eu continuo desse mesmo lugar. Vou ficando por aqui, porque 7 horas e 15 minutos eu deverei ingressar na aula, porque eu vou dar aula de processo civil daqui a pouquinho. Então daqui até lá ainda dá tempo de comer alguma coisa para eu conseguir dar aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Foi uma honra ter estado com vocês mais uma vez. Muitos de vocês eu não vejo há muito tempo. Espero que todos tenham uma boa noite, um ótimo feriado. Aproveitem, comam muito chocolate, fiquem com muita espinha. E semana que vem a gente se vê. Beijos, abraços, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Valeu, muito boa noite a todos.